Eita, mané, visão social de rua também é cultura, mané. Vai começar aqui agora o último episódio do Livramento do Crime. Eu tô rindo, meu irmão, que eu já tentei, eu já fiz 4 chamadas para me entrar e eu não tô conseguindo, meu irmão. Então, essa é a 4ª chamada que eu faço para me entrar no ar e eu vou continuar com essa daqui mesmo, não vou voltar não, mané. Porra, mas tá difícil, que gravar parece ser fácil chegar de frente a uma câmera assim, estando sozinho, certo? Num espaço onde tu não tem apoio de ninguém, meu irmão, e tu começar a gravar e contar a sua história, é difícil, mas eu consegui aí, meu irmão, eu tô no último episódio aí, 15º do Livramento do Crime, e é aqui, meu irmão, quer saber da minha vida? Não vai na macumba, mané, se inscreva no meu canal, Faca07, Visão Social de Rua, e conheça um pouco da história desse cara aqui, meu irmão, que é aquilo, não tem nada de mais, mas também não tem nada de menos, e vamos para cima. Vocês vão entender um pouquinho aí, meu irmão. Quer saber um pouco legal? Vai lá no primeiro episódio, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no 14º e vem parar no 15º para você entender um pouco minha história. Porque se você só vê a história de hoje, de repente eu vou sair como um mau caráter nessa história. E, pô, mau caráter, todo mundo tem um pouco. E só basta saber a hora que ele vai ser usado, cada um de nós, quando se irrita. Alguns usa até sem se irritar. Mas vamos lá. Lá para os anos de 1997, 98, porra, aqui no Morro da Igrejinha tinha boca de fumo, né, pô? Então o que acontece? Nessa época eu trabalhava na Bayer, né, meu? Trabalhava ali na Bayer. E, porra, eu passei alguns terror aqui, meu irmão, devido, pô, sei lá, minha fisionomia, essas paradas assim, meu irmão, a gente sofre também. A gente tem preconceito, alguns que são mais negros do que eu têm preconceito sobre a cor, e os que são feinhos que nem eu também sofrem preconceito pela feiura. Então eu já passei por isso aqui, cara. Uma vez eu fui enquadrado aqui na esquina, eu estava parado na esquina ali, inclusive eu estava com meus documentos, eu tinha acabado de chegar do serviço, isso foi em 98 mais ou menos, mas devido à boca de fumo ser aqui em cima, e quase de frente à barraca do Marcelino, porra, meu irmão, e eu parava na esquina de baixo, e, meu irmão, aconteceu de os caras me parar, meu irmão, e começar a falar, começar a me terrorizar, né, meu irmão? Qual é, seu cara de rato? Olha pra mim. Eu falei, qual foi? Aí era a polícia, no caso, civil. Aí eu falei, qual foi? Ele, pô, meu irmão, tu tá com a boca seca por causa de quê? Eu falei, eu tô com a boca seca porque eu não tô sem beber água. E que nada, meu irmão, você é vagabundo. Aí ele começou a me chamar de vagabundo, falando que eu era bandido, que eu era vagabundo. E nisso eu tava com o documento tudinho, né, da firma, tava com o crachá. Eu mandei minha esposa pegar o documento lá do lado da televisão. Aí ela foi lá, pegou, meu irmão, eu fui, mostrei eles que eu era trabalhador, mesmo assim começou os esculachos, meu irmão, não sei o quê, e eu comecei a bater de frente com eles, meu irmão. E que não sei o que, você, ele me acusando, o tempo todo me acusando que eu tinha envolvimento com a boca, que aquela parada ali era armação minha, e porra, e falando que ia me levar, ia me tirar daqui. Eu falei, meu irmão, tu vai me tirar daqui não, meu irmão. Ah, sei o que, eu vou te levar. Eu falei, não vai, mano, tem flagrante, mas, pô, ô, meu irmão, tá pensando que eu não sei que tu fuma? Eu falei, mas fumar maconha é proibido, pô. E com ele, não sei o que, eu tô sentindo a marola. Eu falei, meu irmão, então você tá aqui pela marola que tu tá sentindo, mano. Você não tá aqui porque você me pegou no flagrante, você me pegou fumando, você me pegou na boca de fumo. Não, meu irmão, eu sou trabalhador, parceiro, tô mostrando pra você, meu crachá tá aqui, pô, mas a parada é essa daí, meu irmão. E, porra, o cara ficou ali, meu irmão, nisso ele, pô, vou te levar, meu irmão. Nisso saiu minha coroa aqui do portão, né? Porra, a coroa ficou vendo aquilo de longe, achou que eu tava na infração, né? Porra, mas ela não aguentou, né? Ela viu que eu não tava na infração, meu irmão. Ela foi lá argumentar. E, porra, qual é da parada? O que tá acontecendo? Não, vou levar não sei o que, não sei o que. Fabiano, tu tá com alguma coisa? Eu falei, eu tô com nada, tá só falando aí que vai me levar aí por bronca mesmo. Aí eles começaram a debochar de mim, foi chamar a mamãe, né? Foi chamar a mamãe, né? Eu falei, eu fui chamar minha mãe não, meu irmão. Mas, porra, quem tem sua cria sabe quem é quem, meu irmão. A coroa sentiu que você estava querendo fazer covardia comigo, ela chegou e se aproximou, e esses caras foram embora. Eles ficaram dando ataque aqui no morro direto, tentando pegar os bandidos aí, meu irmão. E aconteceu esse caô aí comigo aí, esse terror aí. E na semana seguinte, uma outra turma me pegou subindo o morro, de novo. Aí me pegaram e me levaram lá pro beco, aqui sem saída.
Chegaram lá no beco, me jogaram na parede lá, meu irmão, e começaram a falar que eu era dono da parada, de novo, na outra semana. Pô, meu irmão, tu é o dono da parada, que não sei o quê, porque eu andava com aquele estilo, cordão de prata, essas paradas assim que chamam atenção, e por ficar em cima de mim, meu irmão, de novo, você é o dono, você é dono, você é dono, você é dono da parada, você é dono da parada, esculacho vem, esculacho vai, e porra, eu falo, mostrando ali pra eles que eu não tinha nada a ver com a parada, e até eles porra, ver minha documentação tudinha, mas eu passei aquele terror, certo? Isso daí nesse ano aí de anos 90. Tô contando essa história assim meia voado, porque ela não é muito interessante não, cara. A parte que eu quero contar interessante, ela vai vir agora, não interessante porque eu me orgulho do que aconteceu, né? Sobre a questão de um assalto que eu intervi dentro do ônibus. Eu estava armado e os caras estavam assaltando sem arma. Eu não estou aqui para me vangloriar sobre essa questão que aconteceu, mas aconteceu, certo? Por isso que eu falo, toda vez que um ser humano vê uma pessoa correndo perigo na sua frente, a pessoa puder ajudar, a pessoa vai ajudar, meu irmão. Então não tem por que as pessoas serem ruins uma com a outra, meu. Eu sei que o ódio acontece, meu irmão, a ira vem do nada, até na discussão de trânsito. Porra, eu para falar de ira, já fui irritado várias vezes, já passei por muitas situações de ódio, de quase matar, meu irmão, porra, por causa de ódio, de sentir ódio de matar, eu já tive esse sentimento, e hoje em dia eu vejo que isso é mó otaríssimo, né? Isso é mó mancada, e quem faz, meu irmão, faz porque é um desequilíbrio, meu irmão, que a pessoa mais foda é aquela que sabe controlar esse equilíbrio, que leva a matar, leva a cometer um feminicídio. O cara mais foda é esse, é os que conseguem controlar a fome de matar. Então, o que acontece? E ali nos anos 90, aqui ainda está na parte de esculacho. Nos anos 90, tinha uma turma aqui, eu, Valmir, Alexandre, a gente foi comprar uma roupa que a gente usava muito aqui, que tinha uma opção de caveirinha. Essa roupa chamava Anonimato, o nome dessa camisa. Era uma marca de roupa chamada Anonimato, que nós, porra, juntamos, cada um comprou, juntou seu dinheirinho e fomos comprar ela lá no Rio Sul. Ela só vendia no Shopping Rio Sul. E chegando lá, meu, fomos atravessando, pegamos o trem aqui, fomos embora, bum, bum, naquele escalotezinho básico, né, bum, pegamos o ônibus lá, descemos no Rio Sul, compramos nossa camisa e viemos embora. Só que quando chegou ali na Central do Brasil, meu irmão, pô, que a gente demos aquele pulo, e quando chegamos lá na estação para pegar o trem, a gente não pulamos ali na roleta na frente, a gente pulava ali pela lateral, em frente àquela rodoviária velha, e viemos de frente, parceiro, isso em 1991. Porra, meu irmão, aí demos de cara, porra, com os polícia ferroviária, aqueles do colete preto, meu irmão. Os caras, porra, vieram como? De maldade na gente, porra. Falou, aí, meu irmão, vamos arrebentar esses caras aí, mano. Porra, meu irmão, eles pegaram nós, levaram a gente com a sala lá, meu irmão, e ficamos papo lá de umas 3 horas, mano, sendo torturado, bico no joelho, bico na canela, porra, porrada na cabeça, mano. Desenrolaram meu cabelo de novo, eu com essa situação de cabelo enrolado. Desenrolaram meu cabelo todinho, desenrolaram o cabelo do Valmir, do Alexandre, que a gente era uma turma de tonhonhon, e a gente ali com as camisas ali da porra da Anonimato ali, porra, e sorte que os caras não fanaram nossa camisa, não roubaram nossas camisas, e a gente pôde trazer nossas camisas da Anonimato, cada um tinha uma, meu irmão, eram as camisas emblemáticas na época, uma camisa branca, cheia de caveirinha preta, e aquilo era maneiro pra caramba, meu irmão, e passamos por esse terror aí também, mas, meu irmão, o terror pior que veio foi quando, uma vez, no ônibus Brasinha, eu né, de tanto passar terror na vida, de tanto tomar dura sem ser nada, meu irmão, porra, eu falei, porra, agora tá na hora de portar também uma peça. Então eu peguei uma peça com o meu amigo, certo? Porra, o amigo China da Rua 3, não sei se o China é vivo ainda, se for China, um abraço. E eu peguei uma arma com o China e fui dar um rolê em Nova Iguaçu para se amostrar, né? Porra, e nisso, porra, calçadão de Nova Iguaçu, parceiro. E por nessa época, porra, tinha uma turma brava lá em Nova Iguaçu. Então eu peguei mesmo para se amostrar, porque, porra, eu não tinha coragem de, porra, de enquadrar ninguém para roubar nada, não, mano. Eu creio que não teve, não, eu não tinha, não, porque eu saí algumas vezes com pessoas que tinham essa intenção e as pessoas tinham essa intenção e eu evitava que acontecesse aquela parada. Então eu tava dentro do Brasinha, e o cara, quando tá armado, o cara se coça mais do que, porra, mulher com piolho.
Porra, e eu parece que eu tava me coçando demais, meu irmão. Eu não senti que eu tava fazendo isso. Eu sei que depois eu peguei esse Brasinha para ir na casa de uma namorada minha que eu tinha lá no Monte Líbano. E, meu irmão, eu peguei esse ônibus e quando o ônibus faz uma manobra ali em frente ao center, pô, o Brasinha, que ele quebra ali, passa de frente ao center ali, que ele dá uma viradinha, meu irmão, porra, a viatura veio, cara, cercou o ônibus. Nisso que a viatura cercou o ônibus, eu falei, caralho, que porra é essa, mano? É tipo aquele filme lá, um 75. Porra, eu peguei a arma, meu irmão, joguei pra trás assim, ó. Vaps! Porra, só vi a arma fazendo aquele barulho, batendo no teto do ônibus assim, depois bateu no chão. Vaps! Porra, já subiu os policiais assim, meu irmão, e me pegaram. Porra, me algemaram, meu irmão, me trouxeram. Aí me botaram dentro da viatura, me levaram até o posto 3 ali, meu irmão. E ficaram desenrolando comigo, da onde eu tinha arrumado aquela arma. E sei que eles me soltaram ali no meio do caminho e eu fui embora. Meti o pé, mano. Pô, tive que pagar a arma do cara, meu irmão. Falei, que parada doida. E uma outra vez, a gente tava vindo do baile do Heliópolis, tava vindo eu, Márcio Orloff, e ele tava com a arma do meu irmão. E a gente tava indo, fomos pra lá pra pegar o ônibus lá, o Sargento Roncalli ou o Parque São José, pra descer no Vilar Novo. Eu ia descer no Vilar Novo, ele ia descer em São Vicente. Que ele tinha uma casa em São Vicente lá, que era o QG lá, um QG que tinha lá do meu irmão, lá da época do crime. Aí eu morava no Vilar Novo. Aí, meu irmão, porra, e esse cara já andava armado, ele já era normal, ele era band, eu não, pô, só que eu, porra, ia pegar o mesmo ônibus que ele. E a arma que tava com ele era do meu irmão, mano. Porra, meu irmão, aí pegamos, saímos do baile de Heliópolis, fomos pra Nova Iguaçu. Chegou em Nova Iguaçu, a gente na frente à estação ali, meu irmão. Porra, passou a barca, mano, 0,30. Aquela braba. Foi, parou, meu irmão, viu nós dois, porra, deu aquela dura. Aí foi, meu irmão, quando ia me jogar dentro da viatura, ele viu, olhou assim pro meu pescoço, cheio de cordão de prata, mano. Aí o cara foi e falou, meu irmão, tu não vai entrar na minha viatura com esses cordão de macumba, não. Eu falei, é mesmo? Porra, ele botou a mão no meu pescoço assim, em vez de arrebentando tudo, jogando no chão. Aí foi caindo no chão, assim, meus cordão de prata. Eu falei, caraca, meu irmão, porra, perdi minhas peças. Aí nisso que ele fechou a caçapa da viatura, aí tem aquelas brechas da caçapa assim, cheio de buraquinho, né, pra entrar o ar. Eu fui, olhei por ali, mano, porra, a polícia catava meus cordão assim no chão, ia botando na mão assim, ó, porra, levando meus cordão pra ele, botou dentro do bolso e entrou na viatura. Aí, meu irmão, eles carregaram nós ali pra garagem da São José. Na época, aquele posto de gasolina tava começando aquele posto de gasolina que tem do lado da garagem de São José tava em obra. Aí eles ficaram ali, meu irmão, porra, fingindo que ia matar a gente. Mas qual é, mano? Fazer o quê, mano? O cara, meu irmão, porra, esses aí tem que matar, mano. Não dá pra fazer outra coisa. Os caras estavam armados, aí eles conversavam dentro da viatura, botando aquele terror na gente. Porra, pra gente ficar como? Porra, a gente ficar na disciplina, né? Tanto que eu tô na disciplina aí até hoje, né, meu irmão? Aprendi que andar com as pessoas armadas, meu irmão, é só se você estiver no bonde mesmo de bar. Certo? Então, se não for para bar, meu irmão, é melhor ficar no burro. E é isso aí. Então, eu estou contando para vocês aqui a parada aqui de 1990 e 1991. Apesar que eu comecei o episódio falando sobre dois terror que aconteceu em 97, 98 e 99. Mas esses fundamentos que eu estou deixando aqui, eu deixei por último, por essa questão de envolver armas. E envolver armas e envolver várias vezes. Então tava eu e o Sr. Loff e a gente rodamos, e no final da história, meu irmão, os polícias ficaram falando que ia matar a gente, que aí falou assim, ó, meu irmão, eu vou levantar, a gente vai matar eles a facada. Aí começou a amolar a faca lá do lado de fora, assim, da viatura, eles amolando a faca. Aí ele falou assim, ó só, meu irmão, quando eu levantar a caçapa, eles conversavam como se a gente não tivesse ouvindo, mas era pra gente ouvir mesmo. E aí o cara falava, porra, eu vou levantar a caçapa, mano. Aí tu já mete logo já mete no primeiro, tá ligado? Aí, pô, depois tu vai e mete no segundo. E aí, meu irmão, os caras falavam aquilo e a gente ficando com a má frita, meu irmão, porra, já como, se despedindo, porra, falando com Deus, meu irmão, e foi aquele terror, né? Porra, o cara levantou a caçapa, o cara levou realmente, ele tava com a faca na mão grandona, só que ele soltou ela lá atrás e veio com a mão vazia, fazendo assim na gente. Caraca, a gente como? Tomando aquelas facadas invisíveis. Ele desce da viatura, seus filha da puta. Se eu ver vocês,
eu vou, ó, vou arrebentar, não sei o que, vou fazer acontecer. Sorte que a 030 daquele dia não era o bonde nervoso, meu irmão, porque a 030 na época ela tinha, de repente, acho que ela tinha uns 3 turnos, né? Porra, que eram uns 3 bondes diferentes. E aquele bonde não era o bonde que, porra, brincava mesmo. Sorte nossa. E fomos libertos ali do lado da garagem da São José. E numa outra situação, uma vez estava eu, Rogério, falecido Rogério, Rogerinho, my flame, o Sandro aqui, meu primo, e a gente tinha ido lá na cerâmica, armado. Eu tinha ido lá ver, eu tinha ido lá na minha namorada, e a gente fomos armado, cara. E nessa época, tinha muita gente roubando Nike olho de gato na rua. Tinha muita gente saindo mesmo para prender Nike olho de gato na rua. E aí, meu irmão, porra, esse moleque, o My Frame, o Rogério, ele era foda. O moleque era fora de série, o moleque gostava de roubar. Tanto que o apelido dele era My Frame, porque ele saía daqui para roubar os gringos lá em Copacabana. Então lá ele aprendeu essa língua, hey, My Frame, não sei o quê. Ele falava lá a língua dele, pedindo a grana dos gringos. E é isso aí, meu irmão. Quem tá ligado, meu irmão. Esse rato de Copacabana. O moleque era brabo nessa questão aí. Fazia besteira, né? Tanto que hoje, infelizmente, não está presente aqui para ouvir essa história, né? Porque escolheu o caminho errado. Então, ele tinha uma arma, meu irmão. E a gente fomos lá dar um rolê na cerâmica. Nesse rolê que a gente demos, a gente pegamos o ônibus que é Rua Gama e ele dá a volta lá pela Rua Nova, certo? E nisso que, porra, a gente pegamos esse ônibus, meu parceiro, pegamos ali na Rua Gama, ali, vindo para casa. E o ônibus deu a volta lá dentro do calçadão, foi lá no calçadão, passou pela Curva da Morte e saiu na Rua Nova de novo, porra, para chegar na posse e vir embora para Nova Iguaçu. Aí subiu um candengo, mano. Subiu um boneco de Nike Wear, mano, olho de gato. Rogério tremeu todinho. E nisso eu tava de Nike Wear, eu tava de Nike, o Sandro tava de Nike, Velocity. E o Rogério também estava de Nike Wear, parceiro. Porque a gente, além de estar armado ali, se prevenindo para não ser roubado, o moleque já era dessa parada, já estava naquela de portar peça mesmo. E, meu irmão, subiu o maluco, mano, com o Nike. O Rogério foi prender o Nike do maluco, meu irmão. Porra, pra quê, mano? Aí, nessa que ele prendeu o Nike do maluco, ele falou assim: meu irmão, vamos descer ali na Danceteria Atlântica, que eu vou prender o Nike para cada um de vocês. Cada um de vocês era eu e Sandro. Ele, vou prender o Nike para vocês. Não que eu tô jogando para cima deles, que o pensamento dos 3 era esse mesmo, prender Nike. Saímos aquele dia para prender o Nike. Meu irmão, chegamos ali na Danceteria Atlântica ali, mano, que subindo daqui para lá, quem tá ligado, posto 13 aqui, quando vai fazer a curvinha assim, aquele prédio abandonado ali do lado de uma material de construção que vende telha, pisos. Quem tá ligado na Danceteria Atlântica tá ligado. Aí o que acontece? A gente partimos para trás da Danceteria Atlântica, aquela rua que vai lá pro Monte Líbano. Pô, Rogério, qual é, mano? Vamos ali atrás ali que vai brotar alguns malucos ali com Nike Wear olho de gato. Vou arrumar um para cada um de vocês. Pô, meu irmão, que a gente viramos assim atrás da Atlântica assim, mano, que a gente foi andando, veio um carro, mano. Veio um carro, parceiro, é isso. O carro parou do nosso lado, mano. Pô, os malucos saíram como? Cada um de peça, mano. Caralho, esse Rogério foi e saiu correndo, mano. Ele que estava armado, ele saiu correndo. E nisso eu tava eu e o Sandro com a bolsa com o Nike na mão. O Nike que tinha pegado dentro de cerâmica. Meu irmão, quando os malucos desceram assim, enquadraram a gente, eu não corri, o Sandro não correu, os caras, pum, enquadrou. Qual foi, meu irmão? Quem é aquele maluco? Eu falei, o maluco correu, pô, com medo. Ele tira o tênis, porra, o maluco tava roubando tênis, mano. Os malucos roubaram o nosso tênis, roubaram o que tava na mão. E eu olhei pro maluco, eu reconheci o cara, mano. O cara era o Dado, porra, um bandido que tinha aqui muito falado na época do Castelar. Certo? Ele era lá do Castelar, na época do Dado, o Oitão. Porra, uma galera aí braba que parava lá no Castelar lá. Eu lembro só desses dois, do Dado e do Oitão e do Márcio Orloff. Porra, meu irmão. Aí eu falei, qual é, maluco? Eu te conheço, mano. Qual é, mano? Qual é, Dado? Eu te conheço, mano. Porra, de novo eu usei o nome do meu primo nessa época. Sou primo do Marquinhos. Ele é primo do Marquinhos? Eu falei, sou, porque eu conheci ele justamente com o meu primo, Marquinhos Orelha. Certo? Que eu vi ele lá junto, lá numa semana antes eu tinha visto o Dado junto com o Marquinhos, lá na Rua do Paulino, parceiro.
Aí eu fui e falei, pô, cara, sou primo do Marquinhos, porque não sei o que. Ele, pô, nisso eles estavam naquela de roubando e estavam com pressa, com medo da polícia também, que eles também estavam voados com o carro roubado, essas paradas. Aí ele falou assim, vai lá no Castelar, mané, que eu te entrego o teu tênis. Aí, meu irmão, eu deixei essa porra pra lá, não fui buscar tênis nenhum, meu irmão. Fui, porra, comprei outro. E, pô, foi um terror que eu passei aí, meu irmão, que é aquilo, né? Ladrão que rouba ladrão, meu irmão, não tem 100 anos de perdão. É foda, cara. Adolescente é foda. Eu tinha 16 anos, hein, galera? Não me julga, não, hein? Tô aqui pra ser julgado, não. Tô aqui contando um pouco da minha história no passado. Lembrando, né, que eu nunca fui santo, mas nunca fui covarde, nem Judas. Aí, né, galera, nesse trajeto aí que eu fazia para cerâmica, eu conheci a mãe dos meus filhos. Eu conheci a mãe dos meus filhos. Então, o que acontece? Quando eu conheci ela tinha um filho. Ela já tinha um moleque novinho, Douglas, e eu passei ali a namorar com ela, o namoro ficou sério. Pô, meu irmão, mas aí o ex dela, meu irmão, o pai do moleque, o cara me azucrinava, meu irmão. Pô, toda vez que eu ia lá, o cara tirava uma bronca comigo, tá ligado? Queria se impor, porra, em cima de mim, aí, porra, até um dia dele me mostrar uma pecinha naquela de me intimidar, né? Porra, qual foi, mano? Tá vindo aqui pra minha mulher, parceiro, porra, e qual é da parada, que não sei o quê. Aí ele foi e mostrou uma peça pra mim. Aí eu me senti no direito também de quê? Pegar uma peça e partir pra lá. Então, o que que acontece? Tinha um polícia aqui na época, na área, porra, o polícia, porra, o mais brabo da Baixada Fluminense, o mais brabo de Belfo Roxo. Eu acho que o cara foi o mais brabo do Rio de Janeiro. Esse policial, meu irmão, morreu recentemente agora, acho que foi de infarto, e não vou precisar citar o nome dele, meu irmão, sei que ele é um versículo da Bíblia, mas esse cara era muito brabo, meu irmão. Esse cara, pra mim, foi o cara mais brabo do Rio de Janeiro, meu irmão. Ele foi o mais brabo do Rio de Janeiro, meu irmão. E o que acontece? Esse cara emprestava arma, porra, a tropa mais nova daqui. A tropa mais nova, que foi o falecido Valmir, Alexandre, falecido Pezinho. Então esses caras começaram a ter porte de arma através desse cara que cedia para eles. E num belo dia desse eu dei um papo, porra, pro Valmir. Falei, qual é, mané? Vamos lá, porra. Vamos lá, porra, vamos lá na casa da minha mina. E, pô, tem um maluco lá metendo bronca comigo, mané. Porra, e, porra, quero tirar minha careca também com ele, mostrar pra ele que eu não sou de bobeira também, né? Ninguém é de bobeira, tropa. Galera, ninguém é de bobeira, ser humanos. Ninguém é de bobeira, meu irmão, até você não atravessar o caminho dessa pessoa. Ninguém é de bobeira. Não existe pessoas trouxas, não existe pessoas boba. Ninguém é de bobeira até o momento que você atravesse o caminho dessa pessoa. Então, esse cara, pô, tirou uma careca comigo e eu tive que ir para lá armado. E nessa, meu irmão, pegamos o ônibus aqui embaixo da São José. E quando chegou ali no posto 3, subiu 2 negão, meu irmão. Porra, posso te dizer assim, mano, 2 negão sarado, forte. Porra, porte físico como? E eu tava sentado atrás, eu e Valmir sentado, eu de shortinho da Baitico, dando menos pala possível. Eu tava de short, camisetinha, eu tinha um corpo tipo como? Um atleta, né? Brincadeiras à parte. Aí, porra, eu tava ali portando essa peça. Aí, o que que acontece? O cara subiu, os 2 caras subiu, olhou pra mim, pro neguinho assim, e falou assim, ó, meu irmão, ó, fica tranquilo, não é nada com vocês, não. Aí eu falei, já é, meu irmão, mete bronca aí. Aí eu falei, o cara vai soltar o cobrador, mano. Aí, parceiro, o cara pulou a roleta e tinha 2 caras sentados que vendia. Os 2 Paraíba, vendia roupa, essas paradas da Paraíba, meu irmão, aquele sacolão, essas bolsas aí que eles vendem fronha, coxa, meu irmão, variedade aí, essas bolsas de Paraíba, na época tinha muito, e, porra, nesse ônibus tinha 3, meu irmão, tinha 3 sacoleiros, porra, partindo por algum bairro para eles bater na porta para vender ali, pano de prato, fronha, lençol, essas paradas aí. E o cara começou a pegar, meu irmão, aquelas bolsas e dar pro outro que tava do lado de cada roleta. O cara passava a bolsa assim, o cara vinha botando no chão, o que tava do lado de cada roleta, e o que tava do lado de lá da roleta tava recolhendo. Recolhia dinheiro, recolhia relógio, foi recolhendo. E o Valmir começou a me cutucar, mané, esse Valmir, mané. Mané, atira, pega logo.
pega logo. Eu falei, não, calma, calma, meu irmão. Ele, pô, pega logo, meu irmão, qual é, mano? Pô, eu falei, calma, meu irmão, qual é da parada? Calma, deixa os caras trabalhar, meu irmão. E os caras ali fazendo a limpa nas pessoas, e o cara foi, despulou a roleta pra cá. Nisso que ele despulou a roleta, ele, qual é, motorista? O motorista já sabia quando estava sendo assaltado, ele puxou a cigarra, e na época a porta abria assim, ó. Ela encostava no canto assim da parede. Ela abria rápido assim, pum, pro canto da parede. E ficava ali, depois fechava assim. Não era que nem essas modernas agora, não. Pô, meu irmão, infelizmente, parceiro, os caras desceram do ônibus, a porta deu aquela abridinha, meu irmão, eu desci 2 degraus, segurei a mão na porta, uma mão na porta, assim, para ela não fechar, parceiro, prendi com o pé, e, porra, ali eu tive que aplicar, meu irmão, 2 no de cá, 2 no de cá, e dois se evadiu, subindo um morro ali no Califórnia, uma rua do Califórnia ali, perto do Prontonil, e o outro se evadiu ali pro Peixe do Vanô, e entrou ali pro Peixe do Vanô ali, baleado os dois, mano. Um subiu pra cima, o outro caiu pra cá, e as bolsas caiu no chão, dinheiro caindo no chão. E eu, quando fiquei com a arma na mão, assim, tipo, porra, olhando pro lado e pro outro, assim, né? Tipo aquela cena porra, do Cidade de Deus, pega essa galinha com a arma na mão. De repente abriu um portão na minha frente, assim. Aí quando abriu o portão, era um despachante fiscal que ficava no ponto final lá de Nova Iguaçu, da São José. Quando ele deu de cara comigo, ele falou, faca, tá soltando onde? Eu falei, não, pô. Os 2 caras lá, ó, assaltou o ônibus, aí os caras tinham corrido, assaltou o ônibus, e, porra, eu desci, mano, que eu tô nervoso. Aí ele, pô, vem pra cá pra dentro de casa. Aí o ônibus parou mais na frente, aí o pessoal começou a descer a pé do ônibus e vir buscar aquelas bolsas no chão, assim, me apertando minha mão, sabe? Eu ia apertando minha mão, botei a arma dentro da cintura, assim, aquele troço queimou minha cintura, pô, cabação, né, novinho, 16 anos, né? Aí eu botei a arma aqui, meu irmão, aquilo me queimou, aí as pessoas começaram a apertar minha mão, a pessoa começou a apertar minha mão, eu falei, caramba, mas que porra, que eu fiz, mano? E aí, mano, o drama não acabou, não. E aquele ônibus foi embora, eu fiquei escondido dentro da casa do fiscal. Nisso, eu falei assim, não, mano, eu quero ir para Nova Iguaçu, e aquele ônibus foi embora. Nisso que aquele ônibus foi embora, o cara me botou dentro do outro ônibus que estava vindo atrás, pô, já para não tomar dura, para a polícia eu não ir naquele que estava queimado. Nisso que eu subi no outro ônibus, que eu chegou no centro de Nova Iguaçu, que o ônibus que aconteceu a parada estava lá na frente. Eu cheguei no ônibus, e normalmente Nova Iguaçu antigamente, tu chegava no ônibus de trás, tu passava por da frente. Tu saía de um para passar para o outro que ia sair primeiro. Porra, eu fui passar para aquele que ia sair primeiro, que era o que eu tava e que aconteceu a parada. Meu irmão, quando eu cheguei lá no ônibus, mano, porra, mano, o motorista foi, mano, chamou o segurança, mano, segurança da São José, olho de vidro, a galera aí tá ligado, um coroa do olho azul, verde, sei lá, aquela porra, o olho do coroa era clarão, meu irmão, porra, tinha um cabelinho pintadinho pra trás, porra, ele andava na Toyota verde, logo depois ele contratou o Rambo pra ser segurança lá também. E, meu irmão, quando eu cheguei lá no ônibus lá, mano, o motorista, ó ele aí, ó ele aí, ó ele aí, o motorista começou a apontar pra mim e falando, ó ele aí, ó ele aí. Aí as pessoas, os passageiros, não, não é ele não, não é ele não. Aí veio o cobrador, mano, correndo, um negão. Porra, ele era bem escuro mesmo, o cobrador de São José, bem escuro, que tinha uma verruga aqui do lado do olho. Ele tinha uma verruga do lado do olho aqui, então quer dizer, isso marcou pra mim que ele ficou muito tempo na pista e eu marquei ele. Porra, ele chegou, um escuro com a verruga do lado do olho, assim, ele chegou e falou assim, não, não são eles não são os assaltantes não, eles são os caras que deu tiro nos assaltantes, pô. Aí, meu irmão, porra, o segurança com a pistola cromadona na mão, assim, meu irmão, foi você que deu tiro? Eu falei, pô, cara, foi sim, cara, foi eu sim. Aí ele foi, pô, meu irmão, aí, guarda a sua parada aí, meu irmão, e segue tua viagem em paz. Então, o que que acontece? Foi ali, meu irmão, foi nesse dia que eu vi que ser o mocinho da parada é a melhor coisa que tem na vida. Ser o mocinho da parada é a melhor coisa que tem na vida, é ser o mocinho, mas ser o mocinho do bem. Aqueles que ajudam sem ver a quem, entendeu? E ali eu vi que nem para intimidar ninguém valeria a pena estar mais armado. Ali eu vi que todas as brigas que se tem não precisa ter uma intimidação de quem você é. Eu sou fulano de tal, eu conheço tal.
Eu sou foda. Eu vou meter a mão na arma pra você, pra mostrar pra você que é o foda, que eu sou foda. Então ali eu já vi que, porra, eu tinha que ser bobo, meu irmão. Eu tinha que dar uma de bobo em alguns momentos pra chegar aos 50 anos que eu tô hoje. Eu tive que muitas vezes ser bobo, pra não engolir muito sapo, porra, pra não ser aquele faca lá de 16 anos, 15 anos, entendeu? Que teve coragem de meter a mão na arma para atirar em alguém, porque até ali eu ainda era possuído, certo? Eu achava que eu devia alguma coisa a alguém, porque nessa época, se você não fizesse na mão todo dia, se você se envolvesse com arma e não atirasse em ninguém, você é um bunda mole. Tanto que até hoje no crime organizado, os caras, quando discutem, eles falam assim um pro outro, ó. Tu tem guerra onde? Tu já matou por quem? Tu já tirou cadeia? Então hoje, para os bandidos que estão em atividade, eles acham que ser bandido é isso, meu irmão. Você ter guerra, você já ter matado polícia, e é isso aí, meu irmão. E a minha não foi essa. A minha não é essa. E acho que é por causa disso que eu tô aqui contando história para vocês, galera. Eu tive meus erros na vida, errei pra caralho, e eu vim aí, meu irmão, vivendo uma vida aí tentando acertar, tentando acertar, tentando acertar. Eu acho que eu não consegui acertar, por isso que aconteceu o que aconteceu. Eu pensei que estava acertando aí, mudando meu jeito de ser para fazer alguém feliz, mas não consegui, meu irmão. Mas isso daí é o de menos. Enquanto a vida, a gente tem esperança de ser melhor. Eu pensei que tinha melhorado, mas eu não melhorei, não. Mas é por isso que eu tô aqui, tranquilão, sozinho. Mas é isso, galera. Eu passei por esses terror. Passei uma vez porra, uma vez estava eu e o menor indo para Pavuna. A gente ia vender uns produtos desinfetantes. Eu e menor da Pavuna. A gente estava indo vender produtos de limpeza, né, desinfetante, esses óleozinhos aí que bota aí no banheiro. Aí o que acontece? Quando eu pegava o ônibus, dá um prosseguimento na garagem São José. Depois que aconteceu essa parada, que eu baleei os caras dentro do ônibus, eu peguei um contexto lá com os caras lá de dentro, Zé Maurício, Zé Ricardo, Zé Maurício, esses caras aí, que eu nem lembro legal quem é esses caras, mas eu tive lá presente a eles. Eu passei a ser segurança da São José, com 16 anos. Eu passei a ser segurança da São José, entre aspas, porque eu passei a entrar pela frente, no ônibus, daí para frente eu passei a entrar pela frente. Fiquei sendo conhecido como, esse aí é o cara que, pegou os caras. E é isso, cara. Mas é um reconhecimento ali banal, né, de uma coisa que tu faz, que se tu levar pra cabeça, porra, se tu levar pra cabeça, tu acaba se fudendo. Mas o que eu tava. Deu branco aqui na hora que eu travei aqui, deu branco, mas eu lembrei agora. Então eu fiz uma amizade grande na São José. Então, um outro certo dia, eu estava dentro do ônibus da São José, trocando a ideia com o cobrador, e estava com meus materiais de limpeza, tudo ali no ônibus, na parte de trás, já do outro lado da roleta, porém, eu estava do lado de cada roleta. E quando tu subia no ônibus, tinha um buraco, e você tinha que passar a roleta para confirmar a sua passagem. Só que eu não passava a roleta. Eu deixava minha parada ali do outro lado, e quando chegava lá no centro de Bel ali, o cara me dava e o motorista abria a porta para mim através desse conhecimento que eu fiz com os donos das empresas, certo? E através dessa aventura que eu fiz aí, eu estava tendo essa moral no ônibus da São José. Eu entrava pela frente, saía por trás, entrava por trás, saía pela frente. Porra, eu passei a conhecer todos eles, meu irmão. Todos os motoristas, meu irmão. O Prado. Porra, todos eles, mano. Eu passei a ter um conhecimento com esses caras aí, mano. Eu falo Prado, que o Prado eu tenho até hoje, amigo aqui que mora na Palmeira, o Coroa. Então, eu tava vindo no ônibus, quando o ônibus chegou, eu peguei o ônibus aqui na igrejinha, fui trocando ideia com o cobrador, chegou ali em frente o Real de Éden, subiu um polícia. Tinha um polícia no ponto do ônibus, fardado. E esse polícia foi, meu irmão, chegou pra mim, qual é, meu irmão? E aí, desce do ônibus, apontou a arma pra mim com aquela arrogância dele.
Aí desce do ônibus, desce, desce. Eu falei, ô, tá tranquilo, meu irmão. Ô, o cobrador é meu, tô em casa. Desce, meu irmão, desce, desce. Começou a me puxar. Nisso eu comecei a me puxar pra dentro do ônibus. Ele me puxava pra fora e me puxava pra dentro. Eu falei, meu irmão, fui rodear a roleta. Fui rodear a roleta. Falei, meu irmão, não vou sair daqui não, mano. Ele, desce, porra, que não desce, desce. E começamos a discutir, meu irmão, desce, o ônibus parou e começou aquele tumulto. E começamos a discutir feião, ele desce, desce, porque ele me tratou com ignorância. Falei, porra, eu sou da paz, meu irmão. Chegou comigo com educação, vou agir com educação. Se chegou na desordem, meu irmão, infelizmente eu vou estourar, mano. Então por isso que eu tô preferindo viver sozinho, mano, ficar sozinho. Meu pavio é curto pra caralho, meu irmão. Eu não tô mais com paciência pra porra nenhuma, a verdade é essa. Se tiver de eu ir, eu vou. Se tiver de ir, varás. É mais ou menos assim, mano. Então o que acontece? Eu fui, ele chegou, aí chegou uma viatura. Aí subiu mais 2 polícias, nisso que os 2 polícias pediu para descer, eu desci. Mas para aquele que mandou eu descer na força, eu não desci. Aí desci com os outros 2 polícias, a polícia me chamou no canto e falou, o que está acontecendo? Eu falei, pô, meu irmão, estava vindo aí, tem um contexto aí na garagem, minha passagem já estava paga, entre aspas, não estava acontecendo problema nenhum, eu estava batendo o maior papão com o cobrador, o cara subiu, meu irmão, tipo me botando para descer, falou desce, e eu estava me sentindo tão em casa que eu não quis descer, cara, e ele me tratou com ignorância e eu mantive a disciplina ali de ficar. Aí o cara, porra, meu irmão, eu vou ali desenrolar com ele. Aí foi lá, desenrolou com o cara, não, agora o cara já me viu, parceiro, já me viu, já me conhece, porra, tô todo dia aqui em Belfort Roxo, que não sei o quê. E o polícia ficou justificando que não ia me liberar porque eu já tinha visto ele, eu tinha cara de bandido, é mole? Não, esse maluco aí não é frouxeira não, meu irmão, que não sei o quê. Porra, que não sei o que lá, que não sei o que, eu vou ter que autuar ele, meu irmão. Aí, parceiro, porra, o cara me levou pra 54. Chegou lá na 54, meu irmão, porra, eu não sei se o nome daquele delegado é Júlio, seu Júlio, um escuro alto que tem um cabelo tipo aqui em cima reto, que nem um Pelé, parece que passou ferro quente. Porra, esse delegado, ele é pica das galáxias, ele é brabo, trabalha certinho. Porra, ele vira e mexe, aparece na televisão aí. Essa época ele tava aqui na 54, papo de 97, 98 a 2000, por aí, meu irmão. Aí, meu irmão, chegou lá o cara, o que aconteceu? Eu cheio de garrafa de desinfetante, hein? Eu cheio de galão, hein? Eu tava com galão, com os galão, eu tava com a essência, tava com a porra toda, meu irmão. Tava indo vender minhas essências, estilo Bari. Aí, meu irmão, porra, ele foi, cheguei lá, me jogaram lá dentro de um porquinho, aí eu fiquei lá preso numa cela, e foi, mano, passou uma, passou 2, passou 3, passou 4 horas, eu falei, olha lá, meu irmão, cadê esses caras, mano? Aí eu vi que o bagulho ficou silêncio, mano, caralho, mano, comecei a bater na porta, mano, peguei uma folha, botei a folha debaixo da porta assim, mano, começava a fazer assim, com a folha pra lá e pra cá, mas sem parar, mano. Porra, me deu um pânico ali, mano. Aquela porra ali preso, me deu, porra, sei lá, me deu uma falta de ar. Comecei a espranar, meu irmão, e ver esse delegado, pum. Aí foi, o maluco foi, abriu a porta lá pra mim, aí, mano, traz ele aqui. Aí eu fui lá conversar com esse delegado. Aí ele, o que aconteceu, cara? Falei, cara, eu tava indo vender meu desinfetante, só que o material era muito galão, muita coisa, eu fiquei ali atrás. Só que eu tava do lado de cada roleta, e o cara me abordou, meu irmão, porra, já me puxando, cheio de ignorância, apontando a arma na minha cara, me puxando. Porra, desce, porra, desce, porra, desce, porra. E eu não quis descer, parceiro, porque eu não tava roubando e eu tava conversando com meu amigo, que era o cobrador. Ele, porra, vocês são foda também, mano. Porra, meu irmão, quando eu olhei lá, mano, o boneco tava lá, mano, 4 horas, mano. Depois o boneco tava lá, mano, sentadinho, mano. Falei, caralho, que maluco, filha da mãe, mano. O cara tava lá ainda, mano. Porra, no aguardo, sei que o cara me liberou. O delegado me liberou, meu irmão, e cerca de 5 dias depois, eu tomava conta aqui do campo do Barreirinha, né? Dali, aqui na igrejinha, todo mundo aqui fala para mim, Faca, a melhor fase da minha vida foi quando você tomou conta do Barreirinha. Hoje o Barreirinha se encontra com 3 quiosques abandonados, uma quadra de pedra que não serve para nada, ninguém se diverte, ninguém fizeram o bagulho no intuito de dinheiro e o bagulho tá lá abandonado. Tá lá o meu espaço invadido, certo? Onde eles fizeram lá uma igreja, fizeram o 2º andar, que dali é meu, tá aqui no papel, dentro da Bíblia, eu tenho um papel dali, eu tenho um documento daquele espaço ali. E os caras foram lá, invadiram o bagulho, meu irmão. Pode ficar para vocês, porque, ó,
Eu não tenho nada, não tenho vontade de ter nada aqui no Barreirinha, ainda mais para aquele lado ali, ainda mais agora, meu irmão. Eu tenho até um certo nojo daquele lado do campo do Barreirinha. Só que o Barreirinha, meu irmão, quem viveu ali, quem curtiu o meu campeonato, quem jogou meu campeonato, eles sabem que a melhor fase da vida deles foi quando eu tomava conta daquele campo ali, e foi a minha melhor fase também, foi quando eu vivi no Barreirinha, meu irmão, nos anos ali de 97, 98, 99, 2000 até 2004. Porra, a melhor fase da minha vida foi ali, parceiro. Tenho muita gratidão ao Barreirinha, não rumei nada dali, certo? Foi quando eu saí dali que eu fui ter carro, que eu botei mais 2, 3 cômodos na minha casa. Mas na época, o que fizeram comigo ali no Barreirinha não foi uma coisa justa, certo? Tirar o que é meu, certo? Porra, por intimidação. É que não me intimidaram porque não chegou ninguém até mim, né? As pessoas que fizeram por onde tirar aquele espaço que era meu, as pessoas morreram todas. Morreram por problema de saúde. Todos eles morreram por problema de saúde. Tem alguns aí, meu irmão, que a justiça é de Deus. E eu não estou aqui em busca de justiça por nada que eu deixei de ter. Eu não perdi nada porque minha casa é aqui. E é isso aí, galera. Eu vou terminar esse Livramentos do Crime de hoje falando de uma festa que eu fiz aqui de frente à minha casa em 2019. Fiz uma festa aqui para encerrar esse assunto de polícia, desses caras aí que são envolvidos aí, meu irmão, que, porra, muitos já tentaram me intimidar, meu irmão. Não me intimida não, me mata logo, meu irmão. Não me mata logo, não me intimida não, meu irmão. Mete bala pra cima, sem pena. Não fica nessa aí de, porra, querer me intimidar não, mano. Que, porra, eu não me intimido com porra nenhuma, meu irmão. Aí, o que acontece? Estava na festa aqui, por 2019, minha galera da pichação veio aqui, meu irmão, os caras, porra, me tiraram da merda, fizeram uma festa pra mim aqui. Nessa época eu não me encontrava legal sobre a minha psicologia mental. E através da festa desses caras, meu irmão, eu passei a ter vergonha daquilo que eu fazia e abandonei aquilo que eu fazia, voltei pro mundo da pichação. E é onde eu me encontro até hoje, meu irmão, lidando com a tropa da pichação. Não sou um pichador atuante, mas sou o faca pichador. E pude ser feliz aí nessa festa. Mas nessa festa, porra, começou a rolar aquele burburinho que o faca tinha tomado o morro. Qual é, mané? Vê aí, mané, vê aí, o faca tomou o morro, o faca tomou o morro. Procura se vê se tem facção aí, mané, na parede aí, mané. Aí o cara que me falou isso pra mim é um amigo meu, policial aqui da área, aqui da onde eu moro, meu irmão. E o cara foram botar meu nome no grupo, falando que em 2019, quando eu fiz uma festa aqui de pichador, eu tava tomando o morro, meu irmão. Porra, pra facção. Porra, tô cansado de falar, meu irmão. Não pertenço, pretendo nunca pertencer a facção nenhuma. Porém, morei aqui mesmo quando tinha uma facção, meu irmão. Certo? Morei aqui quando tinha uma facção. E eu tenho, porra, e tem algumas coisas que acontecem, meu irmão, com a gente que a gente não gosta que acontece, meu irmão. Eu tava aqui, meu irmão, aí o que acontece? Surgiu uma pichação na parede ali no muro da esquina. O muro era feio pra caramba, o muro todo mofado, só que não era meu. O muro não é meu. Eu não posso estar aqui, meu irmão, pô, batendo de frente com as pessoas, sendo que o muro não é da minha casa. O muro era da casa de um rapaz, de um senhor, e os caras foram lá e picharam. Nesse intervalo que os caras picharam, eu não estava aqui, mano. Eu tinha ido na feira. Tinha ido na feira comprar umas misturas pra gente queimar. Aí o que acontece? Fui lá comprar umas latas de tinta. Quando eu voltei, os caras já tinham pichado esse muro. O muro era feio, velho. E aí, meu irmão, o que acontece? Foi onde esse cara pegou e ficou botando meu nome no grupo aí, meu irmão, dos caras bravos aí. Porra, falando sobre a minha vida. Isso me incomodou, pô. Aí passou um tempo, meu irmão, esse cara veio falar comigo. Pô, meu irmão, posso te dar uma ideia? Eu falei, já é, mano. Dá o papo aí. E, pô, mané, pô, que os caras picharam o muro ali, meu pai ficou passando mal. Eu falei, pô, perdão, meu irmão. Perdão, desculpa, porque, pô, quando os caras picharam o muro ali, eu não estava aqui presente. Eu cheguei depois. Perdão aí pelo que os caras fizeram. Pô, mané, você picha a tua casa? É porque eu sou polícia, eu passei na prova. Pô, meu irmão, quando você vai se apresentar para alguém, você fala que é um encanador, você fala que é eletricista, você fala que é
um barbeiro, você fala que é um marceneiro, você fala que é engenheiro, logo de cara, quando você chega. Por que polícia tem essa parada de chegar e falar eu sou polícia? Eu sou polícia, eu sou polícia. Porra, e o cara fez isso comigo logo de chegada, pô. Porra, eu falei, pô, meu irmão, na moral, assim não vai dar pra gente conversar não, meu irmão. Assim não vai dar pra gente conversar, você chegando e metendo essa. Ele, porra, meu irmão, aí, bem que falaram que, porra, desenrolar contigo, porra, desenrolar contigo não tem caô, mano, você é cheio de bronca, você é cheio de marra. Galera, não sou cheio de bronca, não sou cheio de marra, eu procuro o máximo, tá na linha, andando na linha, na disciplina, meu irmão, porra, pra não ser cobrado. Apesar de eu estar errando sempre quando eu boto a mão, a lata, porra, quando eu boto isso aqui na mão, meu irmão, eu me torno um criminoso, certo? Mas eu tô procurando o máximo não pichar sua casa quando eu errar, para mim não ficar na falha. Por isso que eu falo, galera, evita essa parada de pichar residência. Para com essa porra, vamos pegar os prédios abandonados, pega essas paradas aí abandonadas aí, meu irmão, evita pichar residência. Mas é isso, galera, o cara veio me cobrar com essa arrogância, tipo, pra mim foi um tom de intimidação, e falou que ele falou, por que não picha a tua casa? Eu falei, cara, lá minha casa toda pichada, pô, as minhas costas tá pichada, o meu carro também tá pichado. Porra, você veio falar isso pra mim, porque eu pichei teu muro, por que eu não picho a minha casa? Eu pichei minha casa, pô. Eu pichei minhas costas, eu pichei meu carro. A minha vida é toda pichada, meu irmão. Então, se um dia você tiver a fim de fazer uma besteira comigo, me estranhar, você vai me estranhar como pichador, meu irmão. Você não vai me estranhar como Alain Delon, você não vai me estranhar como ladrão, você não vai me estranhar como extorquiador, você não vai me estranhar por eu estar envolvido em algum tipo de facção, meu irmão. Porque enquanto minha mãe estiver viva, meu irmão, eu não me envolvo com o crime jamais. Galera, tá terminando aqui o Livramentos do Crime. Espero daqui para frente, meu irmão, ter só boas histórias para vocês. E é isso, meu irmão. Foi muitas passagens. E eu prefiro nem comentar algumas outras que eu tive depois disso. Depois disso eu tive bastante também. E brevemente estou falando aí, vou contar para vocês aí a vida na cadeia, meu irmão. Aí vocês vão saber como é que é a vida na cadeia. A vida na cadeia não dá nem para acreditar. Acredite, meu amigo, só vendo para falar. Liberta coração, liberta coração. A vida na cadeia, amigo, não é mole não. A vida na cadeia não dá nem pra imaginar. Acredite, meu amigo, só vendo para falar. Na mão do delegado eles têm que responder. Não importa o motivo, já sabe o que vai sofrer. O elemento vai depondo o que aconteceu. Escreveu, não leu, foi, demorou, o palco meu. Chegou na carceira, ajeitei a recepção. É difícil, meu amigo, a divisão de facção. De um lado só amigo, de outro só alemão. Todos eles vêm sofrendo dia a dia na prisão. Liberta coração, liberta coração. A vida na cadeia, amigo, não é mole não. A vida na cadeia não dá nem pra imaginar. Acredite, meu amigo, só vendo para falar. Eita, mané, está terminando aqui o último episódio do Livramentos do Crime. Peita ou respeita? Um abraço, tropa. Me acompanha aí nas entrevistas. E pra cima, mané. A vida é uma só. Vamos fechar 50 minutos aí, ó. Vocês podendo ver um pouco aí do que tem na mesa, bem de pertinho. Os personagens aqui do canal Visão Social de Rua. Se é Lipu que eu gosto, só tem um, porra. Peita, mané! Visão Social de Rua também é cultura, meu irmão.
porque esse aí, meu irmão, se demonstrou irmão de todas as formas, em todos os momentos da minha vida aí que o cara, depois que o cara chegou, parceiro, o cara sempre, nunca me abandonou, parceiro, 100%. Muita gratidão, meu irmão. Gratidão pra caralho eu tenho a você, meu irmão. Muita gratidão. Muita, tu não sabe o quanto.